Ainda falando do módulo 2, para a sua certificação, nós temos os fatores determinantes para a adequação dos produtos, tá? Então, quais são esses fatores? Basicamente, quando nós falamos de fatores, nós estamos dizendo de basicamente tudo que é relevante para a vida do cliente, tá? O que é uma adequação? É basicamente encaixar as peças o mais encaixadinho possível, vamos imaginar dessa forma, tá? Então, por exemplo, objetivo do investidor, ele quer investir para uma reserva financeira, ele quer investir para comprar um bem, ele quer investir para se aposentar, para fazer uma viagem. Qual é esse horizonte de investimento, ok? Qual que é a idade do investidor? Veja, se nós estamos falando de uma pessoa que tem 18 anos, essa pessoa ela pode tomar algum tombo financeiro, né, fazer um investimento que eventualmente não dê certo, e depois ela consegue se recuperar, né? Mas quando nós olhamos para uma pessoa de 60 anos, ela já não tem mais essa condição de pegar o seu dinheiro e cometer erros. Ela precisa de mais segurança devido à sua idade. Então, esse horizonte de investimento, a idade do investidor, então, ele vai, falando de horizonte, ele vai investir para uma reserva financeira, e esse horizonte é agora, que pode ser amanhã ou pode ser depois, ou ele vai investir para aposentadoria, que vai acontecer daqui 30 anos. Isso é importante para uma adequação. O risco versus o retorno, né? É o famoso dito que existe que quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Não significa que esse retorno de fato vai acontecer, mas nós temos um entendimento que quanto maior o risco assumido, maior vai ser o retorno exigido. Então, quando você vê diferenças de rentabilidade, por exemplo, um CDB que está pagando 10% ao ano, e você vê um outro CDB que está pagando 15% ao ano, tem que ser muito intuitivo para você entender que esse CDB de 15%, ele tem bem mais risco. Tem alguma coisa que justifica essa rentabilidade a mais. Não é porque o banco que está vendendo esse CDB é bonzinho. Pode ser uma questão até estratégica, né? Nós vemos, por exemplo, vou fazer citações aqui, a XP, ela oferece muito, né? CDB, por exemplo, que paga 250% do CDI. Mas o que isso significa? É um CDB que ele vai vencer daqui, tipo, 2 meses. Você tem lá, por exemplo, o máximo que você pode investir é 60 mil reais, e depois esse dinheiro vai vencer, né? O investimento vai vencer, esse dinheiro vai estar disponível na sua conta, e você vai precisar investi-lo novamente. E como esse dinheiro está dentro da XP, acaba que é uma estratégia para trazer recursos, né? Oferecer uma rentabilidade absurda, tá? Para quem não tem familiaridade, é comum ver 100% do CDI, então 250 é absurdamente alto, mas é um tipo de estratégia para trazer novas aplicações, trazer mais dinheiro para a plataforma, trazer novos clientes. Salvo esse tipo de estratégia, quando nós olhamos umas diferenças, tá, de rentabilidade, e mais à frente você vai ver, por exemplo, os títulos do governo, e a partir deles que nós nos baseamos para os demais, lá na frente eu vou explicar isso para você, nós vamos julgar esse risco versus o retorno. A importância de diversificar é o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você ter uma diversificação, e mais à frente eu vou apresentar tudo isso para você, mas que basicamente essa diversificação, ela consiste em você ter um pouquinho de cada, sabe? Você ter produto em instituição financeira, ter produto, por exemplo, numa corretora, e dentro dessa corretora você coloca em ações, você coloca em renda fixa, você coloca em fundos de investimento, você eventualmente coloca em câmbio, por exemplo, e você começa a diversificar, você não aposta, entre aspas, em uma única coisa, não é colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, esse é o conceito de diversificação. Outro fator muito importante, que logo nós já vamos trazer esse tópico, é as finanças pessoais. Partindo
pelas finanças comportamentais, aonde existe um comportamento humano. Nós estamos dizendo que nós estamos lidando com pessoas, e pessoas têm seus vieses, têm os seus comportamentos realizados de forma, às vezes, irracional. Como que estão as finanças pessoais desse cliente? Ele tem uma boa remuneração, ele é uma pessoa endividada, ele é uma pessoa que está no 0 a 0, é uma pessoa que não consegue ficar no positivo. Tudo isso influencia para uma boa adequação, né? Então, quando nós falamos de orçamento, entender o que é receita menos despesa. Eu já trouxe isso para você. O resultado disso é o que nós chamamos de capacidade de poupança, é a poupança do cliente. E, essencialmente, isso precisa ser positivo, né? Precisa gastar menos do que ganha, né? Entender esse orçamento, a estruturação do orçamento, enfim. Existem N formas de estruturar o orçamento, né? Eu, como planejador financeiro, já fiz isso algumas poucas vezes, para ser, né, pouquíssimas vezes. Então eu acabo que depois de atender centenas de famílias, eu acabo encontrando um método, mas a grande sacada para esse orçamento pessoal, para esse orçamento familiar, não é a forma de ser estruturado. Eu conheço a forma que eu trabalho, que funciona perfeitamente, validei com centenas de famílias, mas a grande objetivo é isso: receita menos despesa, gerando uma capacidade de poupança positiva. Qual que é o patrimônio líquido desse cliente, né? O que é ativo e passivo? Quando você, por exemplo, compra uma casa e essa casa está financiada, observa que essa casa é o meu ativo, é o que eu tenho. E o financiamento é o meu passivo, que basicamente é minha dívida. E veja que esses dois estão diretamente interligados. E se, por exemplo, essa casa custa R$500 mil e eu financiei 400 mil, a diferença, fazendo uma subtração, R$100 mil hoje, isso é o meu patrimônio líquido, é de fato quanto eu tenho. Eu não tenho uma casa de 500 mil, eu tenho um ativo de 500 mil, que parte dele está financiado, então 400 mil eu preciso pagar para o banco, ok? E a diferença é de fato quanto eu tenho. Se eu fosse vender essa casa, quanto que de fato eu teria depois de honrar todas as minhas obrigações? Eu vendo a casa de 500 mil, pago 400 mil para o banco, o meu patrimônio líquido, o que de fato sobra na minha mão, é R$100 mil. Então é dessa maneira que nós vamos observar. E dentro dessa relação entra o índice de endividamento, onde o meu total, o total de ativo pelo total de passivo, se eu fazer uma divisão aqui, né, que seria 400 mil dividido por 500 mil, o resultado vezes 100, eu encontro que do total, cerca de 500 mil, então eu estou falando que 80% do meu ativo está em dívida. Então, meu índice de endividamento é de 80%, né? Do total, 400 mil é dívida e 100 mil é meu. Então, fazendo essa divisão, eu chego à conclusão que o meu índice de endividamento é de 80%. E isso é fundamental, porque uma família que tem um índice de endividamento muito alto, né? E aí, qual que é o índice mais adequado? Vai depender do cenário, tá? Mas, em média, coisa como 30% começa a ser interessante. Quando nós olhamos aqui a parte de receita do cliente, essencialmente, ele precisa também dedicar cerca de 30% no máximo para dívidas planejadas. Então, entre financiamento de casa, financiamento de carro, essencialmente, no máximo, 30% para dívidas, aonde sobra ali, sei lá, 70% para viver o presente, ou ele ainda vai ter que viver com 50% ou 60% para que o resto ele possa investir para o futuro. Então, essa é o jogo que nós vamos observando, e mais uma vez, eu, como planejador financeiro, eu tenho as minhas premissas de trabalho. Depois de atender famílias,
e entender o público que eu atendo, a forma que melhor funciona esse trabalho e que não é tópico para esse nosso encontro, eu encontrei as minhas premissas, mas elas não são verdades absolutas. Possa ser que você, de certa forma, concorde com tudo que eu faço, mas possa ser que você discorde. Mas a grande sacada é o seguinte, é encontrar o quê? A melhor adequação dos produtos. Quais são esses fatores que nós devemos observar? E, naturalmente, quando nós falamos grau de conhecimento, se eu pego uma família que nunca investiu, eu, particularmente, Gustavo, eu não gosto de colocar ações na carteira desse cliente. Ainda mais considerando que a Bolsa Brasileira ela não performa muito bem, né? Historicamente, ela não performa como deveria performar, ela tem bem mais risco, e se você observa o principal índice da nossa bolsa comparado ao CDI, que é uma taxa de juros muito comum no mercado, o CDI rende mais do que a bolsa. Só que o CDI tem menos risco. Então, qual que é o sentido de eu correr mais risco e ganhar menos? Não faz nenhum sentido dentro de um planejamento, dentro desses fatores que determinam a estratégia. Então, eu, particularmente, mais uma vez, é a minha premissa. Existem diversas outras premissas. Há quem ame ações, que tem uma carteira apenas de ações. Há quem ame fundos de investimento imobiliário e tem uma carteira só de fundos de investimento imobiliário. Mas o grau de conhecimento do cliente ele é determinante para que nós possamos fazer a melhor adequação dos produtos. O cliente não tem nenhum conhecimento, geralmente o simples. Guardo uma frase que eu levo dentro do meu trabalho, que é o seguinte: o ápice da sofisticação é a simplicidade. Eu vou repetir, o ápice da sofisticação é a simplicidade. Então, quando nós olhamos para esses fatores determinantes, quando nós olhamos todos esses tópicos, a grande sacada, o grande objetivo aqui é não reinventar a roda. A roda ela funciona muito bem e isso é o que nós buscamos fazer para o nosso cliente.